Gente, agora eu vim falar um pouco da vida do Filho de Deus aqui na Terra, do ciclo da vida, um pouco da Quaresma e um pouco do ciclo da vida, como tudo aconteceu e vai acontecer. Tem fatos, relatos na Bíblia, que indica pra gente mais ou menos como tudo vai acontecer e quando. Primeiramente, gente, vocês já prestaram atenção que o Filho de Deus, ele nasceu de noite e ele é a luz. Por isso, é a luz no meio das trevas no mundo. Por quê? Nasceu na vida, entendeu? Tem uma ligação. Mas o mais importante, gente, vocês entendem que tudo que aconteceu no passado está repetindo novamente. Não importa o tempo quando passa, tudo se modifica de forma diferente, mas tudo se repete do jeito que foi escrito. Vocês querem um exemplo? Por exemplo, o livro da Bíblia foi dedicado à vida de um homem e esse homem é filho de Deus. Então, tipo, a Bíblia toda relata coisas da vida dos outros e da vida de qualquer sistema, de qualquer momento, de qualquer tempo da vida, aonde tudo se dedica a, a ser a ser para um ser. E esse ser é o Filho de Deus. Então, assim, tudo foi escrito e baseado como seria a vida dele, como aconteceria o seu nascimento, a sua vinda, o seu propósito e depois a sua nova volta à vinda à Terra, salvando uma igreja. Vocês entendeu? A Bíblia não foi assim, escrita para falar alguns momentos de algumas pessoas, foi tudo baseado explicando como é esse ser humano, esse Filho de Deus e como ele seria na Terra e como que vai ser. Então, olha só como que as coisas se repetem e acontecem em forma de ciclo e dá pra gente ter uma noção quando mais ou menos vai ser a vinda de Deus. Não exatamente a hora e nem o lugar, mas o tempo sim. Por quê? Por exemplo, é, antigos profetas passou coisas que o Filho de Deus passou e as novas e depois do Filho de Deus a, a, no, a nova ordem do mundo está se repetindo as mesmas coisas que vinha acontecendo no Antigo Testamento. Por exemplo, Jonas ficou 40 dias e 40 noites na barriga. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no deserto. E também teve vários discípulos de Deus que fez jejum de 40 dias. E todas essas coisas o Filho de Deus também fez. E ele fez o seu jejum de 40 dias e 40 noites. Você entendeu? Tipo, se repete em forma diferente. Por exemplo, profetas foram perseguidos, pessoas quando têm fé em Deus, de uma certa forma é perseguido. Tiveram guerras, sim, tiveram guerras, por isso que é o tempo da guerra. E também tiveram as corrupções, Sodoma e Gomorra, querendo obrigar as pessoas a ser obrigadas a se prostituir, tanto com mulheres putas ou com homossexuais e tudo mais, e tinha muita violência, roubos, e você vê que o sistema continua se repetindo de formas diferentes, mas tudo o que estava acontecendo antes acontece hoje também em forma diferente. Então dá para ter uma noção mais ou menos de quando o Filho de Deus vai vir. Por exemplo, quando é que foi o fim do mundo? Quando veio o dilúvio? Quando veio os meteoros nos dinossauros? Quando vai ser o novo fim do mundo? Quando chegar nesse tempo, desse ciclo? Você entendeu? Tipo, a gente está passando num tempo mais ou menos na época entre Sodoma e Gomorra, que é tempo dos homossexuais, a prostituição, e daí a história vai continuando mais pra frente com novas histórias até a vinda do filho, você entendeu? Então, aí, por exemplo, até chegar a vinda do filho, a gente vai ter os sinais parecidos com todas as histórias antes da vinda dele. Então, quando chegar no último caso, que aí vai vir a vinda dele, que vai ser a volta dele. Aí, por que eu estou falando isso? Porque ele vai vir mais ou menos cedo, de dia, porque foi assim que ele veio em sua ressurreição. Ele veio na sua ressurreição na nona hora, que é 3 horas da tarde, mas não, entre 3 horas da tarde a cedo. E na sua morte, quer dizer, eu falei errado, na sua morte, que foi na nona hora da tarde, mas depois no domingo de Páscoa, ele veio cedo e foi quando ficaram ainda mais 40 dias comemorando a vinda dele em jejum, você entendeu? O povo ainda ficou 40 dias repetindo as mesmas coisas, de 4 ou 40 e assim por diante, quando Deus
foi na cova dos leões com o Daniel, era 4. Então sempre esses números, 4, 40, sempre se repete. Isso é um sinal. E só que acontece de formas diferentes. Por isso não dá pra gente saber mais ou menos, mas dá pra ter uma noção. O que acontece? Muitos ainda não sabem mais ou menos o tempo e fala que ele já tá vindo. Não, ele não tá vindo. Porque se a gente ainda tá na época de Sodoma e Gomorra, que é quando falam de homossexuais e puta, ainda tem muita história para vir para frente até a vinda do filho, mas dá para ter mais ou menos uma noção. Ainda vai acontecer muita coisa após ele vir. E quando ele vir, que vai ser a volta dele, vai ser de dia. Por que vai ser de dia? Porque quando ele ressuscitou, ele veio de dia e cedo. Então isso vai se repetir e fica se repetindo. E quando Jonas saiu da barriga do peixe, ele saiu de dia também. É como assim, entendeu? Uma coisa ligada à outra e se repetindo. E assim vai ser também. Agora eu vou falar sobre quaresma, gente. É o seguinte, quaresma é uma crença que existiu por causa dos 40 dias